Olha, a gente não sabe pra valer, né? Mas, realmente, assim, eu acho que o componente religioso da parada, que tem a ver com... E assim, não é falando mal de religião, não. Até porque eu tô cada vez mais crente. Não muito religioso, mas cada vez mais crente. Porque isso é outra parada, cara. Que cada vez mais eu preciso acreditar que Deus existe, porque senão as paradas param de fazer sentido, cara. Sim. Não, mas Deus existir é uma coisa. Acho que a outra coisa é você se colocar num grupo X com religião específica, que é a verdade, e todo o resto é satanismo. E aí a gente precisa eliminar os outros. Começa a nutrir essa vibe esquisita, assim. Acreditar em Deus, acho que quase todo mundo acredita. Fora os ateus, obviamente, mas... Tu acredita em Deus? Eu acredito. Hã? Todo mundo acha que eu sou ateu, né? Sempre me faz essa pergunta com surpresa. Você achou que eu era? Eu não sei. É porque você claramente não é religioso. Sim. Né? Geralmente os caras que acreditam em... Não necessariamente, mas eu conheço... A maioria dos caras que eu conheço que falam que acreditam em Deus, não sei o que, eles costumam ser um pouco mais religiosos do que eu e você, sabe? Uhum. Mas eu acabo chegando à conclusão... Eu acabo acreditando mais em Deus, cara, observando não só a realidade, mas também as coincidências que acontecem para que as coisas estejam no lugar que estão. E chama muita atenção essas coincidências, tá ligado? Por exemplo, o fato de eu estar no Flow hoje, por exemplo, é uma puta de uma coincidência gigantesca, de uma sequência de fatos malucos que, se não tivessem acontecido na época que aconteceram, eu não tava aqui, pô. Sabe qual é? Então isso tudo pra mim é muito... Pô, só o fato da gente estar vivo aqui, a galera fala, não, pô, mas isso daí o universo é infinito, isso daqui é uma possibilidade, isso aqui, sim. Mas pra mim isso é só mais uma prova, cara, porque a Lua tem que estar no lugar certo, do tamanho certo, tá ligado? Tem que ter um planeta no lugar certo, tem que estar uma estrela a uma distância certa, tem que ter a temperatura certa aqui pra gente poder estar falando nesse microfone aqui que a gente inventou. Sim. Tá ligado? Uhum. Então isso tudo é muito maluco. E eu gostava, pra mim a característica mais interessante de Deus já que ele é perfeito... Hã? A barba dele. Não. A justiça. Sabe qual é? O penteado dele. Tu não sabe, a gente não sabe. Tipo, sim. A própria ideia de você imaginar como é Deus já não faz nenhum sentido, né? Não. Mas então, justiça era uma característica que eu sempre... Porra, é isso. Acho que a coisa mais linda que tem sobre Deus é que ele é justo. Tá ligado? Mas não é. O que é? Não é. É que ele é misericordioso, cara. Ele é? A misericórdia é com certeza a característica mais incrível de Deus. Como assim? Porque você sabe o que é justo? Quem é você pra dizer o que é justo? Como é que tu sabe? Sim, concordo. Então, entrar numa de falar, pô, isso aqui é justo, isso aqui não é justo. E quando o cara fala assim, justo pra quem? Pô, justo pra quem? Se é justo, é justo. Não é justo pra ninguém, é apenas justo, né? Tipo, se eu tô me dando bem, não é justo. Sim. Né? Uhum. Então, a gente não é nem capaz, mané, de fazer um balanço que faça sentido e que seja de fato justo, porque, cara, nós somos merda, a gente nem sabe a história do outro, pô. Sim. Tipo, por mais que a gente saiba e conheça a história do outro, tu não sabe o que o cara sente, tu não sabe como aquilo bateu pra ele, e é foda, tá ligado? Então, eu acho que eu parei de pedir a Deus pra ele ser justo comigo, agora eu só peço a ele pra ele ter misericórdia mesmo, porque eu não sei, cara. O que é misericórdia? Misericórdia, na minha opinião, eu acho que só o fato da gente acordar todo dia... Porra, que nem tu fala aí, cara, pensa em sair fora todo dia. Eu também penso várias vezes em sair fora. Mas, porra, o fato da gente poder estar aqui, poder brigar pelo que a gente gosta, pelo que a gente acredita, pelo que a gente faz, cara, é misericórdia divina. Tá ligado? Porque, assim, você podia não ter nem essa oportunidade, pô. Você podia nem saber o que é viver o que você tá vivendo. Que talvez você acredite que... Tipo, a gente às vezes também foca tanto nos problemas que a gente não percebe que a gente tá vivendo o sonho que a gente sempre quis. Tá ligado? Ou que a gente não sabia que a gente queria. Então a vida é maluca demais, inclusive nesse sentido. Eu não sei, cara, se eu tava dando aula de inglês, porra. Tá ligado? E de repente agora eu converso com os outros. Isso é muito doido pra mim. E aí, pô, imaginar que Deus foi justo e me trouxe até aqui. Não, Deus foi misericordioso e me trouxe até aqui. Mas e pra quem não chegou em nenhum lugar? Tá vivo, mané. E o que é chegar em algum lugar, cara?
Chegar em algum lugar varia pra caralho pra cada um pra cada um de nós, cara. Tipo, o Elon Musk olha pra você e acha você um fudidaço do caralho, pô. Né? Agora o cara da portaria lá, porra, você tem uma sala no prédio que ele trabalha. Então, assim, são perspectivas diferentes. Então, assim, o cara que acha que ele tá muito fudido, acho que a misericórdia de Deus tem a ver com a medida que ele pode suportar, inclusive. Sabe qual é? É aquele negócio que Deus não dá a cruz. Maior do que tu pode carregar, mais pesada do que você pode carregar? Provavelmente sim, cara. E se a gente não. E assim, é assim que eu tenho encarado as paradas. Sabe qual é a porra? Isso tá acontecendo por algum motivo. Eu espero que sim. Até porque quando tem as coincidências que acontecem até quando tu tá fudido. Sabe qual é? Não sei se tem a ver com. Só pode ser Deus, cara. E é doido isso, porque assim, eu não era esse cara. Tá ligado? Eu sempre fui o cara que os caras falavam assim, porra, Deus que me deu, graças a Deus, não sei o que. Pô, tu ralou pra cacete pra ter isso aí, cara. Tem coisas que são mágicas na vida. Tipo, tu ralou. Na minha cabeça era assim, o cara falava assim, graças a Deus eu tenho o que eu tenho hoje. Não, tu ralou pra cacete, cara. Lembra quando tu acordou de manhã cedão e foi ralar e não sei o que, e até construir isso daí, agora você tem um carro? Que pra mim, lá quando eu tava. Antes quando a Carol nasceu, por exemplo, pra mim a minha métrica de sucesso era ter um carro, pô. Tá ligado? Ralei pra cacete, paguei consórcio mó tempão, comprei um Ford Ka 2009, azul bebê. Tá ligado? E pra mim era uma puta vitória. E é uma puta vitória mesmo. Acho que as coisas, a misericórdia de Deus, na verdade, Deus, ele vai se manifestando à medida que você vai dando pra ele o material pra ele se manifestar. Eu acho. Sim. Sabe qual é? Uhum. Então, quanto mais tu corre atrás, assim, especialmente se você fizer do jeito que você acredita ser o melhor jeito, o jeito mais correto, no sentido mais amplo da palavra, não sendo filho da puta, não sendo cuzão, ou se for cuzão de forma não intencional, né? E eu acho que é aí que Deus se manifesta, cara. Eu acho que se tu ficar parado, fudeu. Sabe qual é? Mas não é porque você age que você tem necessariamente sucesso. Pode ser que sim. Pode ser que sim, se for um troço muito claro. Mas as coisas grandiosas, elas não tem. Precisa de Deus, cara. Porque senão sei lá, não sei se. É muito difícil vislumbrar o que tem pra frente, cara. Tá ligado? É muito difícil você. Que nem a gente tava falando aqui antes de começar. Porra, lá em 2021 a gente era feliz pra caralho e não sabia. Tá ligado? Mas, porra, o que vem. A gente não fazia ideia do que vinha depois. E a gente tava fazendo um bagulho que a gente acreditava. A gente tá fazendo um bagulho que a gente acredita muito, né? E a possibilidade da gente estar aqui fazendo um bagulho que a gente acredita, ou que a gente gosta, ou que realiza a gente, e talvez ocupando um lugar que a gente não sonhava estar, só pode ser Deus. Porque, cara, eu nem sabia que essa profissão existia, pô. E eu já tinha até filho. Sabe qual é? Então, pra mim, isso tudo é maluco. E aí eu vou ficando cada vez mais crente, cara. Tô lendo a Bíblia. Tá lendo a Bíblia? Tô lendo a Bíblia, cara. Devagarzinho, tá? Tá entendendo alguma coisa? Olha, eu comecei a ler. Como não tem uma Bíblia lá em casa, assim, até tem, mas minha casa tá meio que em obra, então as coisas estão meio fora do lugar. Eu leio num aplicativo no celular. E aí no aplicativo no celular meio que me dá ali um plano pra eu ler. E eu tô lendo um pouquinho comecei a ler o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é um pouco mais tranquilo porque ele é mais descritivo, né? Pelo menos na minha... do jeito que eu vejo, eu não sou estudioso da parada, não sou teólogo nem nada disso. Mas, porra, eu tô lendo lá os caras descrevendo como é que nasceu Jesus, pô. Tá ligado? Tipo, eu sei agora que João Batista, por exemplo, é uns 6 meses mais velho que Jesus, que ele é filho de 2 pais idosos, de uma mãe estéril, Bom, tá lá na Bíblia. Não vai dar spoiler. Vai lá ler na Bíblia. Ele morre no final. Ele morre. Ele morre no começo, na verdade. No começo? Né?
É logo no começo? Cara, Jesus morre umas 5 vezes, eu acho, pelo menos. Ah, bom. 5 vezes eu quero dizer em 5 livros diferentes. Mataram ele ou ele morreu, tava andando, caiu e morreu? Jesus? É. Ah, pô, tu sabe como é que Jesus As 5 morreu? vezes tentaram matar? Não. Ele morreu. Eu falo que ele morreu 5 vezes porque tem pelo menos 5 livros ali que descrevem a vida de Jesus, entendeu? Ah, tá. É, que às vezes você morre demais também, a culpa é sua, às vezes, né? Pô, 5 vezes as pessoas te mataram, cara. E a última te pregaram pra você não sair andando. Porra. É. No caso. Péssimo time pra brincar com Jesus. Os caras acabaram de tentar matar fãs de Lady Gaga. Imagina isso aqui agora. Pra mim, o mais Mas maluco. pregar o pé do cara é muito assim, cara. Fica aí, pelo amor de Deus. E Jesus era um rebelde, cara. Sabe qual é? Tipo, a primeira coisa que o. Quem era o cara, mano? Eu não lembro o nome do sacerdote. Que era. Eu não lembro. Mas era um cara que Deus tinha dito pra ele que ele não ia morrer antes de ver o Cristo. Antes de ver o Salvador, tá ligado? Aí quando. Era o romano que pregou ele. Não, foi um outro cara lá, um sacerdote. E aí quando Maria chega lá com Jesus pra fazer os ritos, não sei o quê, que ele fala, que ele entende o que tá acontecendo, que aquele ali é o Cristo e tal, que ele fala, pô, agora eu posso morrer em paz, obrigado Deus e tal. E ó, esse garoto aí, ele vai causar, ele vai levantar e vai destruir pessoas, ele veio pra movimentar, pra mexer em tudo. Então, isso que ele fez, né? E aí, pô, qual que é o fim do cara que é muito rebelde? Vai pro espaço, né? Pregado? Não, pregado né, só em casos extremos, né? Mas não foi o que aconteceu com ele? Foi. Então. Porque ele era Jesus Cristo, né? Mas os outros também, né? O Barrabás. Não, o Barrabás não, o que tava do lado dele. Era o... Não sei, ainda não cheguei nessa parte. Não, ele foi Eu sei pregar. qual é. Ele Mas foi eu não pregado, lembro o olhou nome do pro lado e bandido. falou: perdoa os caras aí, que eles não sabem o que eles estão fazendo. Isso ele falou pros romanos, pediu a Deus Não, mas ele pelos falou romanos. alguma coisa pro cara do lado. Que o cara pediu perdão pra Jesus, já crucificado. Jesus falou, mas ser pregado... relaxa que a gente vai se encontrar ainda hoje lá no reino dos céus. E esse cara é ladrão, né? Uma coisa assim. Esqueci o nome Porra, dele. mas você... Pô, maneiro. Do ponto de vista desse ladrão, ele é maneiro pra caralho. O cara Quem, foi... Jesus? Não, o ladrão que foi pregado do lado de Jesus. Por que ele é maneiro? Ah, é tipo pegar o segundo lugar da Fórmula 1. Você olha pro lado, tá o Schumacher estourando champanhe. Você pensa, pô, eu sou maneiro pra caralho. Eu fui E é pregado doido, porque assim... do lado de Jesus. O cara pegou carona no homem... Assim, o Jesus... a gente tá falando de Jesus muito tempo depois, né? A gente? É. Sim. E Jesus... tudo que tava em volta de Jesus se tornou importante também. Então até o bandido que tava lá pregado na cruz ficou importante também. E a montanha lá que ele foi pregado também? Será que é um ponto turístico? Eu acho que é. E começa a chover logo depois, né? Bom, É. No filme que eu vi, pelo menos. Qual filme tu viu? Jesus. A Qual, biografia. do Mel Gibson? Tu viu esse filme do Mel Gibson? Eu vi, esse é maneiro, hein? Esse é maneiro. É sinistro, mané. O ator que faz Jesus é o Jim Caviezel. Que endoidou depois, né? Ele ficou acabado depois. E aí foi fundo na religião depois, né? Foi o cara que dirigiu... Isso é uma parada interessante. Que não sei se é um fato, mas é interessante. Que quando você... Que assim, ao pesquisar, ao ler sobre isso, tu quer saber mais e tu acaba indo cada vez mais fundo. Tu troca ideia com Deus? Quando tu troca ideia com Deus, tu fala com Deus, tu fala com Jesus, tu fala com algum espírito, tu fala com o quê? Então, a primeira vez que eu comecei a ficar esquizofrênico, comecei a conversar com Deus, era uma coisa mais de... Eu não preciso nem trocar ideia, era só uma sensação. É. E por que tu chama isso de ficar esquizofrênico? Não, só porque eu tentei ser engraçadão. Ah, tá, ufa. Pô, porque... Não, mas às vezes você pode ser também. Você acha que é Deus? Sei lá também. Isso é doido também, né? Então, outro dia eu tava pensando, como é que eu sei que chegou se o que tá na minha cabeça sou eu que tô pensando ou se é uma inspiração? Não sei. Mas tudo é uma inspiração, né? Não sei. Eu acho que sim, quando você dá Se eu um tô bom dia conversando pra alguém, é uma inspiração. É? Eu acho que Tá bom, uma inspiração divina, então. Quando você... tudo é uma inspiração divina. É? Eu acho que tudo que a gente falou até agora foi inspiração. Eu não queria falar nada do que eu falei. Foi tudo inspiração que apareceu na hora.
Eu sei falando. As coisas que eu falei aqui, elas vêm de um lugar que é, sei lá, cara, 40 anos de vida, um monte de experiência, não sei o quê. Já vi várias paradas, já troquei ideia com um monte de gente. Daí agora... Que te inspira a falar. Mas esse sou eu, é minha vida, né? Tipo, e quando... E eu não sei, por exemplo, e aqui a gente tá falando de Deus, que eu acredito que tá aqui e tudo mais, mas tem gente que não. Eu não sei identificar se Deus... Eu não sei se Deus já falou comigo. Eu acho que sim, mas eu não sei. Não consigo te garantir nada. Sabe qual é? Apesar de eu trocar ideia com ele direto. Tipo, às vezes eu estaciono meu carro e agradeço a Deus por estar dirigindo meu carro, pô. Ah, isso é maneiro de fazer. Agradecer do nada coisas aleatórias. Eu agradeço por manhãs frias. Se eu saio de manhã, tá frio, eu faço assim, obrigado. Maneiro. E aí eu fico bem feliz. Mas quando tá quente, eu xingo. Ah, é? É. Tu xinga quem? Deus, ele que fez o calor. Eu vou xingar quem? Os anjos. Não tem nada a ver com isso. Já pensou? Os caras ficam, porra, nem fui eu, mané. Caralho. Foi Deus, pô. Os caras pegando no meu pé. Quero ver tu falar isso de Deus. De Deus tu não fala, né? Tu só fala pra mim que sou o Gabriel. Né? Anjo Gabriel. O Gabriel foi desacreditado, inclusive, quando ele... cara... Eu tô lendo a Bíblia demais. Começou o papo de teologia com o Igor 3K. Não, vamos. Muda o nome do podcast lá. Vai ser o que agora? Santo Flow. Santo Flow com o Rodrigo lá, como é que é o... Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, de co-host. Mas agradecer por pequenas coisas é maneiro. Mas sabe que dizem que isso é uma forma de viver... que isso é uma forma correta de se viver. Agradecendo. Por tudo. Pela vaga, pelo frio, pelo calor... Por isso aqui agora, até pelos problemas. Mas aí isso se encontra em quase todas aquelas culturas budistas, né? Porque Deus é tudo, né, cara? Tipo, você acha que Deus é só... Eu não sei, né? Mas eu não acho que Deus está só em um lugar. Especialmente porque antes de vir Jesus Cristo, que foi o que fundou o cristianismo, que é a religião mais famosa que tem, não necessariamente, né? Pelo menos pra esse lado do mundo que a gente vive. Já tinha ser humano por aí há muito tempo. Então Deus precisava se manifestar de outras formas também, né? Então eu acho que Deus tá presente em todas as religiões, cara. Sabe? São só formas diferentes de falar e de chegar e de se conectar. Então, as primeiras religiões que devem ter surgido em África, sabe? Tem Deus ali, pô. Não é possível que não tenha. É uma tentativa de encontrar Deus, né? Qualquer religião que surgiu é uma tentativa de encontrar por isso algo que além. todas estão no centro delas. É que a gente que pega e sacaneia tudo, né, cara? Porque a princípio não era pra tu tá botando bomba no show da Lady Gaga. A princípio não era pra tu tá... Avião em prédio. Qualquer coisa nesse sentido, né? A princípio era, é sempre uma palavra de bondade, de justiça, na medida do possível, é sempre uma mensagem boa, é sempre um troço legal. O problema é que a gente lê e interpreta de um jeito merda e faz merda, né? Eu acho que o cara deve ler os ensinamentos e ele conclui, eu estou do lado certo. E a partir se eu tô do lado certo, quem não tá do meu lado tá do lado errado. E aí fudeu tudo. Por isso que eu gosto dessas coisas de budismo. Tu viu o White Lotus já? Não. Tá ligado qual que é da série? Não. O White Lotus é uma série na HBO que sempre se passa num resort com pessoas muito milionárias. A terceira temporada se passa na Tailândia, num resort de luxo na Tailândia. E aí tem esse mix da cultura ocidental, porque são gringos que vão pra Tailândia passar as férias, com a cultura local, que são esses ensinamentos orientais, assim. E eu acabei de terminar a terceira temporada que se passa na Tailândia, e tem bastante desse conflito do ocidental individualista. Não é sobre isso, você pega nas entrelinhas só que tá acontecendo esses dilemas, assim. E aí tem um pouco de mix dessa cultura do budismo, da não agressão, da presença e tal. E acontecem pequenos dilemas que levantam essas questões. Mas não é o ponto da série. É só o que você interpreta depois de ver, né? O ponto da série é até bem interessante, porque não tem um ponto específico. Tudo acontece nas entrelinhas. É bem legal, eu recomendo. White Lotus. Vou ver. E dá pra ver separadas as temporadas, porque não tem ligação nenhuma. Ah, não. Tem que ver a primeira pra ver a terceira. A segunda dá pra pular. Tá. Mas a primeira tem que ver. Mas é assim, a primeira é no Havaí. É num resort de luxo no Havaí e várias famílias milionárias vão pra lá e acontecem várias coisas.
E a terceira tem essa questão. Aí tem um dilema, uma hora o cara tem que matar uma pessoa, mas ele é budista. E o budismo tem o princípio da não agressão a qualquer coisa. E aí o cara entra num dilema. Então tem várias coisas Nossa. nesse sentido. É bem maneiro. Tu se considera um cara culto? Não. Tu Um busca isso? Ah, eu tenho um monte de livro que eu comprei, mas eu não consigo ler nenhum. Acho que eu leio 10 páginas de cada um. Mas ser E eu não culto é só consigo. ler? Ah, talvez, não sei. Então, eu tenho uma prateleira de livros que eu comprei querendo ser culto. Então todo dia eu encaro a minha não cultez, Entendi. a minha não cultura. Eu sinto que... Bom, eu acho que ler livros talvez... eu gosto de ler. Apesar de ler pouco livro, eu leio pra cacete. Quando eu tô estudando pra qualquer coisa, eu prefiro ler do que assistir um vídeo, por exemplo, sabe? Uhum. Mas eu acho que tem... Eu acho que refletir sobre as coisas também é uma forma de se tornar... não sei se culto, mas um ser humano melhor.